luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. É que eu cresci nesse dia. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos. Alguém está vindo pela primeira vez? Tem algum novato? Já todo mundo aqui já é antigo, que bom, não? Eu vou começar a dar os recados. Como eu faltei, a Heleninha me deu uma porção de tarefas hoje. Leila. Olha, ficar velha é um problema, viu? São 2 óculos. Daqui a pouco precisa do terceiro. Eu vou começar pedindo. Mulheres não, gente, aqui é questão preconceituosa. Quem sabe costurar, que tenha segunda-feira à tarde disponível para vir ensinar corte e costura para o pessoal dos cursos que nós temos na segunda-feira à tarde. Às vezes tem alguém em casa que está deprimido, sem fazer nenhuma atividade. Vem ajudar, que nós estamos precisando. Estamos precisando também de fraldas, de todos os tamanhos. E o pessoal do curso de gestante hoje ligou pedindo fraldas tamanho P para o enxovalzinho dos bebês. Então, quem puder fazer essas doações, o Paz e Amor agradece, e Jesus também, viu? Vamos começar com os cursos. Ciclo básico de Espiritismo. Aberto a todos que têm interesse em conhecer a doutrina espírita. Esse curso é curtinho. Ele tem a duração de 4 meses. Turmas que começam em agosto, sábado, dia 5,
E terça-feira, dia 8. No sábado, o horário é das 14 às 15h15. E às terças-feiras tem a tarde e a noite. À tarde às 14 e à noite às 20h15. O local de inscrição é na Sala Cianinha, é no andar intermediário. Mais um curso. Este vai começar dia 19 de julho, Principiante Espírita. É um curso dinâmico que ensina espiritismo, tendo como base as obras de Kardec. As turmas, às quartas-feiras, das 14 às 16, início, então, dia 19 de julho. 19 de julho, uma quarta-feira. Agora vamos para o divertimento. O Paz e Amor vai promover a Noite do Caldo. Essa noite, ela é muito gostosa. Com este frio, vem muito a calhar. E ela vai ser aqui num buffet, na Padre Estevão Perneiro. É o quarteirão de baixo. Esse buffet que tem no quarteirão de baixo, nós vamos ter entrada, caldinho de feijão, depois caldo de ervilha, caldo verde, creme de batata com cebola, creme de mandioca com carne seca, frutas com calda de chocolate. O valor do convite é R$60. Bebidas não estão incluídas. E também tem as brincadeiras, tem sorteio, tem uma rifazinha, tem várias brincadeiras. É uma noite muito gostosa. Não esquecendo também do nosso encontro amigo, para aquelas pessoas que estão enlutadas, o encontro amigo presencial, quarta-feira às 20 horas, e também das 14 às 15 é o presencial, à noite é o que é pelo Zoom. E quem quiser assistir pelo Zoom, é só ir à livraria, pegar o ID e a senha. Às vezes tem pessoas que não podem vir, tem pessoas que não têm condição de sair sozinha, pode assistir em casa. Este encontro amigo é um encontro muito fraterno que ajuda bastante aquelas pessoas que estão passando por uma fase de luto. E a livraria deixa o recado que até o dia 10 de julho, as obras básicas estão com 15% de desconto. E que quem adquirir R$50 em livros ganha um cupom para concorrer àquela cesta gostosa de inverno. Olha quanto recado bom eu dei hoje. Vocês estão vendo? Agora vamos para os trabalhadores da noite. A leitura do Evangelho, da mensagem, a prece inicial é a Valéria Garcia, nossa companheira. As vibrações gerais e as dos passes sou eu que vou fazer. A fluidificação das águas e a prece final é a Rosângela Guido, também nossa companheira. E hoje é o livro do mês, a primeira palestra do mês, é a palestra que a gente tem todos os meses. O livro do mês, A Busca do Melhor, pelo médium Francisco do Espírito Santo. E esse livro é psicografado. E quem vai fazer a palestra para nós é a nossa queridíssima doutora Sandra Alpendre. Espero que ao sair daqui possamos levar para casa toda essa vibração de amor da noite de hoje. Que todos tenham um bom trabalho. Tá ótimo. Boa noite para todos. Então é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente,
da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se, após a morte, num intervalo que separa uma existência da outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. A vida é um dom de Deus que nos cabe aperfeiçoar cada vez mais, valorizando-o pela utilidade que possamos ter em favor dos outros e pela aquisição de conhecimentos ou recursos dignos que nos façam cada vez mais úteis. E assim, nesse ambiente tão agradável, nesse ambiente de luz, vamos rogar ao mais alto, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, para que inspire a nossa palestrante da noite, a nossa querida Sandra, que com certeza ela se preparou muito e nos vai passar grandes ensinamentos. Vamos aproveitar também para agradecer essa oportunidade de aqui estarmos nesta casa de paz e amor, a oportunidade de receber a palestra tão edificante, a oportunidade de vibrar por nós, pelos nossos entes queridos, pelos aqueles que precisam de uma oração, a oportunidade de receber o passe, esse passe tão edificante que tanto nos dá força para continuarmos nessa caminhada. E nesse espírito de agradecimento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade da vida e a oportunidade de aqui estarmos. Muito obrigada. Bom trabalho para todos. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos aqui essa noite, agradecendo a Heleninha e a todos os coordenadores desse trabalho, agradecendo ao Nelson, que nos deu grande apoio aqui antes, e para estarmos conversando com vocês. E como vocês sabem, pelo menos a maioria que está aqui, eu não sei se alguém chegou depois, e para aqueles que estão vindo pela primeira vez, esclarecemos que a primeira semana de cada mês, a diretoria de doutrina recomenda que todo trabalho como esse, que chamamos de Evangelho, Vibração e Passes, divulgue o livro do mês, escolhido dentro da literatura espírita e sendo vendido com desconto em nossa livraria. Isto para estimular a boa leitura, levando-nos a refletir e trazendo alento e alívio às nossas mentes e corações. Para o mês de julho, o livro escolhido foi A Busca do Melhor, de autoria do Espírito Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, através da editora Boa Nova. E para iniciar a nossa conversa de divulgação do livro, nós precisamos primeiro falar daqueles que o tornaram realidade, o médium Francisco e o autor,
o espírito Hamed. Começaremos assim, falando um pouco sobre o médium Francisco do Espírito do Santo Neto, para que a gente possa conhecê-lo um pouco melhor, né? É bom conhecer as pessoas que fazem boas obras. Então, o Francisco é um médium espírita brasileiro, nascido em Catanduva, tendo como instrutor espiritual o espírito Hamed, que também é o autor da maioria dos livros psicografados por ele. O primeiro contato com a espiritualidade do Francisco aconteceu ainda quando ele era muito pequeno, né? Ainda na infância, e morava na fazenda dos pais, de seus pais, chamada Bela Vista, no período entre 1956 a 1967. Naquela época, ele notava alguns fenômenos curiosos, porque ele escutava ruídos, escutava passos, e já se manifestavam nele fortes reminiscências de vidas passadas, assim como tendências profundas pela religiosidade e interesses vigorosos pela vida espiritual. Mas com a educação católica que tinha, ele acreditava que tudo aquilo que ele percebia era da sua imaginação. Posteriormente, no início da adolescência, a família mudou-se para a cidade, onde ele se recorda das sucessivas indagações a respeito do fenômeno morte que o instigava muito. E ele se perguntava: para onde iam as almas? Como elas viviam? E outras perguntas que povoavam seu espírito inquieto. Precisamente aos 17 anos, ao ser tocado pela mediunidade redentora, ele foi levado a descobrir gradativamente todas as respostas para as perguntas que povoavam há anos o seu espírito sedento pelas coisas espirituais. Passou, então, por diferentes correntes religiosas, e em algumas exercitou a mediunidade, aprendendo as primeiras lições sobre a reencarnação e sobre a vida no além. Com aproximadamente 18 anos, a sua mediunidade aflorou ostensivamente, quando ele esteve com alguns amigos num centro de Umbanda, não é? E foi ao final de 1972 que registrou pela primeira vez a presença amiga de seu instrutor espiritual, Hamed, através da psicofonia, isto é, da fala. Tempos depois, ele soube que eles tinham uma ligação espiritual muito forte. Isto como consequência de diversas experiências passadas, mesmo antes da era cristã, eles já haviam vivido várias vezes juntos no Oriente, inclusive na Índia. Em 1973, através de um grande amigo, ele conheceu o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e o livro Voltei, do Espírito de Irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E através do estudo, ele começou a entender e saber administrar a sua mediunidade. E já possuía a mediunidade desenvolvida através da psicofonia, que era da fala, quando, em novembro de 1974, ele recebeu a primeira página psicografada, que tinha como título O Valor da Oração do Espírito de Ivan de Albuquerque. Em 1981,
ele fundou a Sociedade Espírita Boa Nova, que atualmente é composta por um centro espírita, de nome Casa Boa Nova, uma creche para 150 crianças carentes no sistema de semi-internato, o Lar Esperança, o internato para 120 idosas carentes, a Sopa Fraterna para os carentes da região, grupos de mães e gestantes, um posto médico e odontológico e a editora e distribuidora Boa Nova, que é quem publica todos os seus livros. Ele é diretor da revista Espírita Delfos e é formado em administração de empresas e em programação neurolinguística. O médium já psicografou ao todo 15 livros, sendo 13 deles da autoria do Hamed, não é? A maioria, como nós falamos, com exceção de 2. Um deles é Adolescência, Causa da In ou Felicidade, do espírito de Ivan de Albuquerque, e o outro é Amar Também Se Aprende, dos espíritos de Lourdes, Caterine e Batuíra. Aí na tela estão representados 8 livros de autoria de Hamed. Não é que vamos lá seguindo: Renovando Atitudes, Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma, Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, As Fábulas de La Fontaine, Estamos Prontos e a Busca do Melhor. Mas, além desses 8, existem mais 5 livros do Hamed. Os seus livros atingiram a margem de aproximadamente 1 milhão de exemplares desde o primeiro lançamento, em 1997, que é o primeiro livro ali, é o Renovando Atitudes. Foi o primeiro livro psicografado pelo médium. Nós temos aqui agora algumas colocações de Francisco do Espírito Santo Neto, que é o nosso médium, sobre o seu instrutor espiritual Hamed, para mostrar a sua admiração e o seu carinho pelo amigo. Então ele diz: tem se posicionado como um professor de incansável dedicação. Dele recebo constantemente instruções e assistências que me proporcionam ânimo e bem-estar. Hamed tem sido para mim não somente um mestre lúcido e lógico, mas também um amigo dedicado e compreensivo. Ele tem mostrado possuir uma sabedoria e coerência ímpares quando me orienta sobre fatos e ocorrências inerentes à tarefa na qual estamos ligados no Espiritismo. E nos encontros entre o médium e Hamed, durante o sono, o médium pôde guardar com nitidez o seu semblante sereno e, ao mesmo tempo, firme, o que facilitou a descrição precisa que fez ao pintor Catanduvense Morgilli, que o retratou em 1988, surgindo a pintura que vocês estão vendo aí. O nome Hamed é, na verdade, pseudônimo que adotou, né? Alegando sentir-se mais livre para desempenhar os labores espirituais que se propõe a realizar na atualidade. Com isto, podemos deduzir que talvez ele tenha sido alguém muito conhecido no passado, não é? Mas nós não sabemos quem. Viveu várias vezes no Oriente e especificamente na milenar Índia.
participou na França do século XVII do movimento jansenista, que foi um movimento acontecido lá na França, dentro da Igreja Católica. E no convento de Port-Royal des Champs, nas cercanias de Paris, ele viveu como religioso e médico. Costuma mostrar-se espiritualmente ao médium, ora com roupagem característica de um indiano, não é que é essa foto, ora com trajes da época do rei francês Luís XIII. Destaca-se, dentre os autores espíritas, pela abordagem com elementos da psicologia e da filosofia oriental. Bom, agora nós vamos ter algumas características da personalidade do espírito de Hamed trazidas pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então ele diz assim: como profundo admirador das lições do Cristo e Kardec, não condena, mas respeita imensamente todos os seres humanos. Olha a tudo e a todos com os olhos do amor. Considera o Espiritismo como precursor de uma nova era, a síntese e a chave de todo o conhecimento humano. O cristianismo restaurado, um enorme farol que orienta os espíritos em evolução em sua marcha ascensional. Tem como meta principal incentivar a alma humana ao desenvolvimento de seus potenciais adormecidos, enfatizando que, através da doutrina espírita, pode-se realizar essa tarefa com segurança. Visto assim, fatos da vida do médium que psicografou o livro e do espírito que é o seu autor, nós iremos falar agora sobre a obra, né? Porque estamos aqui para falar sobre a obra, A Busca do Melhor, que é o livro do mês, como nós falamos. Na introdução do livro, Hamed esclarece como o livro foi idealizado. E ele nos conta que há vários anos, porque o livro foi publicado em 2016, nas reuniões mediúnicas da Casa Boa Nova, que era o centro espírita lá de Catanduva, era comum receber perguntas ou dúvidas escritas em pedaços de papéis avulsos deixadas por companheiros presentes nas tarefas de psicografia, solicitando orientações da espiritualidade com questionamentos existenciais, conflitos e dores morais à espera de alívio e paz para o seu mundo interior. Juntamente com outros amigos da espiritualidade que faziam parte do grupo de estudos, semanalmente eram realizadas avaliações minuciosas a respeito das dores da alma trazidas pelos questionamentos. E os notáveis resultados e conclusões dessas reflexões incentivaram a ideia da publicação. Posso? Os resultados e as conclusões dessas reflexões incentivaram a ideia da publicação do material recolhido, formando assim o livro A Busca do Melhor. A intenção dessa obra é fornecer maior discernimento e lucidez ao público leitor, auxiliando a quem o lê nas dificuldades interiores e nas dificuldades do relacionamento com o próximo. O livro A Busca do Melhor é um livro pequeno, fino, composto de 49 mensagens,
Porque, na verdade, não são capítulos, mas breves mensagens, não excedendo no máximo 3 páginas cada uma delas. Antecedendo a cada mensagem, o autor coloca a frase retirada de vários evangelizadores do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, referentes aos assuntos abordados. O livro A Busca do Melhor se revela para quem o lê uma leitura fácil e fluente, falando das situações do cotidiano, de nossas dificuldades interiores, trazendo luz e esclarecimento à nossa mente e ao nosso coração. Nesse livro de Hamed, nós vamos descobrir as ferramentas necessárias para conduzir nossa história de vida e fazer da existência uma grande oportunidade de aperfeiçoamento. E ele diz: espera-se que as mensagens consigam influenciar novos questionamentos na busca incessante para vivermos melhor, e que suas páginas preencham o vazio existencial de cada coração, dando esperança e recuperação onde haja esmorecimento. E para terminar, nós vamos colocar aqui como se fosse uma prece do autor de Hamed, quando ele diz: rogamos aos céus dizendo: Senhor, ensina-me a encontrar claridade na luta construtiva, descanso no trabalho edificante e confiança em tua seara de amor junto aos homens, para que nossos conceitos de hoje possam sofrer amanhã profundas alterações para melhor. Deixamos aqui, então, a nossa recomendação para a leitura desse livro, A Busca do Melhor, um livro tão simples, mas ao mesmo tempo tão rico, e que Jesus nos abençoe a leitura para cada vez mais nós tenhamos paz no coração. Obrigada, doutora Sandra, pela reflexão, pela recomendação, para que possamos buscar o melhor. Quando nós pensamos que nós já vencemos várias barreiras, nós percebemos que nem a primeira nós ultrapassamos. Mas não podemos perder a fé, a esperança, a coragem de um dia estarmos num patamar mais elevado. E para isso nós rogamos a Jesus, o Mestre dos Mestres, que nos abençoe, que nos envolva nesta noite de luz, de paz e de amor. Vamos levar nossas rogativas a Ele por toda a humanidade. Vamos pedir a Ele que envolva a todos os povos, não só aqueles que estão em guerra, mas a todos que acolhem os refugiados, que acolhem os imigrantes, aqueles que dão emprego, aqueles que respeitam o outro, aqueles que não têm preconceito. Vamos pedir a Jesus por todos, por toda a humanidade que ainda engatinha e se esqueceu de que Jesus esteve na terra para nos ensinar a amar o próximo. E neste momento, envolvidos por esta luz, nós vamos nos preparando para o passe.
junto aos passistas, aos trabalhadores, que hoje se prepararam durante todo o dia para este momento. Vamos nos sentar confortavelmente, descruzando os braços para receber do mais alto todas as vibrações de luz e vamos levar neste momento até Jesus, até essa espiritualidade que aqui se faz presente, as nossas rogativas, das nossas aflições, dos nossos desejos, das nossas preocupações, pedindo por todos aqueles que conosco convivem, no nosso lar, na nossa família, no trabalho. Vamos pedindo a Jesus que envolva a cada um, trazendo aquele que é mais difícil aqui para o salão em espírito. Vamos colocá-lo sentado do nosso lado, para que ele também receba esse passe. Que esta luz que penetra pelo alto da nossa cabeça, ela vai descendo e ela vai fazendo uma grande higienização em nossos pensamentos. Nossos pensamentos de tristeza, nossos pensamentos às vezes de desequilíbrio, de mágoa, de raiva, os nossos pensamentos de dúvida, e esses pensamentos vão sendo transformados em esperança, em paz, em certeza de que amanhã tudo estará melhor. Esta luz ela vai descendo para o nosso rosto, os olhos, o nariz, a boca, a garganta, os ouvidos, tirando o barulho dos ouvidos, melhorando a surdez, e ela vai descendo, se espalhando pelos ombros, pelos braços, tirando as dores dos cotovelos, das mãos, dos ombros, e ela vai descendo para o nosso tórax, vai preenchendo o nosso tórax, os pulmões, os rins, o coração, fígado, baço, pâncreas, o estômago, a vesícula, apêndice, e ela vai descendo para o intestino. Ela vai fazendo uma grande limpeza no intestino, dissolvendo nódulos, pólipos, ela vai aliviando as infecções, até chegar no canal excretor. Mas ela também faz uma grande limpeza nos nossos rins, nas vias urinárias, na bexiga, dissolvendo cálculos renais, pólipos nos rins. E agora esta luz, ela preenche o nosso quadril, aliviando as dores do quadril, descendo pelas pernas, pelos joelhos, até chegar aos nossos pés. E agora que nós estamos reenergizados, essa luz volta para a nossa coluna, alinhando vértebra por vértebra, colocando amortecedores entre essas vértebras, aliviando as dores da coluna. E agora que nós estamos reenergizados, os nossos pensamentos estão sendo também alinhados para pensamentos de luz, de coragem, de força, de otimismo, de perdão. E agora que nós estamos
fluidificados, vamos levar esta luz a todo o planeta Terra, a todos os povos, aqueles que estão em guerra, levando esperança àqueles que vivem sobre regimes totalitários, aqueles aonde ainda o amor é desconhecido. Vamos levar até esses povos o nosso abraço, as nossas vibrações. Levando também, agora que nós voltamos aqui para o Paz e Amor, aos hospitais, às casas de correção para jovens, às penitenciárias, aos asilos, aos idosos que estão em casa sem um socorro, aos moradores de rua, que agora neste inverno, que eles possam receber de Jesus o calor necessário para a sua sobrevivência. Vamos levar até ele este calor do nosso amor, da nossa ternura, para que eles possam vencer mais essa adversidade. Vamos agora vibrar pelas urnas, as urnas dos encarnados, que todos os pedidos que ali foram colocados possam ser estudados pela espiritualidade e, na medida do possível, serem atendidos. A urna dos desencarnados, que todos eles possam receber de Jesus o amparo, que eles possam receber a esperança para uma vida melhor no futuro, com muita luz e com muita sabedoria. E neste momento nós voltamos para o salão, envolvendo a todos os trabalhadores, com muita paz, com muita luz, a nossa palestrante, agradecendo-a pelas palavras tão confortadoras da noite de hoje, que ela receba da espiritualidade todo o nosso carinho, envolvendo paz e amor e muita luz e muita paz, e que Jesus esteja com todos durante toda esta semana. E agora nós vamos passar para a fluidificação das águas. Então, quem trouxe suas garrafinhas de água, mentalize-as. Quem não trouxe, pense na que está na sua casa, no filtro de seus lares, nas caixas d'água. E assim, vamos rogando a Jesus para que esses caravaneiros da espiritualidade adentrem uma floresta verdejante, exuberante, com essa diversidade imensa. E assim, caboclos, índios, terapeutas, biólogos, naturalistas, vão adentrando esta mata, sentindo essa umidade, essa brisa suave, e vão recolhendo raízes, folhas, caules de árvores, e vão macerando essas ervas, vão para os laboratórios espirituais, macerando e magnetizando-as, e vão teletransportando-as para nossas águas. E essas águas são fluidificadas, são colocados os medicamentos que cada um de nós esteja necessitando.
E o principal, que ao ingerirmos essas águas, elevemos o nosso pensamento a Deus, fazendo uma oração, que essa água adentre o nosso corpo, atingindo o órgão que estamos mais necessitados, as células mais carentes. E quem faz uso de medicação contínua, ingerindo com esta água, esses medicamentos vão se potencializar. E que todos os dias possamos receber esse medicamento com muita fé, com muito amor, com muita gratidão. E assim, somos sempre gratos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais um dia de vida, por estarmos aqui, por podermos andar, enxergar, termos um alimento, uma cama quente. Que possamos agradecer pelas pequenas coisas que temos, por termos uma vida mais simples. Que possamos receber todas essas bênçãos, que sintamos essa paz, esse amor, essa tranquilidade que esta casa bendita de oração nos oferece todos os dias. Que tenhamos uma semana de paz, de amor, que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos um bom retorno aos nossos lares. Monte de luz, paz e amor em Jesus.